Olá a todos, meu nome é Paulo Celerim Júnior, eu sou da Universidade de São Paulo e, em específico, da Escola de Engenharia de São Carlos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco sobre as pesquisas que eu venho conduzindo na área de bioenergia lá em São Carlos. O assunto da minha palestra é o desenvolvimento de equipamentos e processos de tecnologia disruptiva para a conversão de biomassa em combustíveis e compostos químicos de alto valor agregado. Esse é o nome genérico do projeto e ele recebe diversos financiamentos, em particular do programa Bioem da FAPESP, do CNPq, do BNDES, do CTBE através do INCT do bioetanol e também do consórcio CEPROBio-SANLIB, que foi a proposta selecionada no edital do FP7 para a colaboração entre a União Europeia e o Brasil. Também algumas empresas, eu queria destacar a participação da Sermatec Zanini, que é uma fabricante de equipamentos para a indústria sucroalcooleira instalada em Sertãozinho. A nossa estratégia de desenvolvimento, nossa estratégia de pesquisa, ela é baseada na dosagem de dois tipos de pesquisa, que a gente chama de pesquisa exploratória e pesquisa focada ou pesquisa induzida. O que a gente entende por esses dois tipos de pesquisa? Em primeiro lugar, a pesquisa exploratória é uma pesquisa sem muita rigidez em termos de objetivos até. Né? Então é uma pesquisa mais livre, de demanda espontânea, inclusive, e o seu grande mérito, a sua grande vocação é achar soluções inovativas, invariavelmente baseadas em descobertas científicas, e essas soluções vão ser a base de novas tecnologias disruptivas, que vão permitir grandes saltos evolucionários. Já a pesquisa induzida ou a pesquisa focalizada, seu objetivo é principalmente promover a consolidação dessas tecnologias disruptivas, que são novas, né? E essa consolidação ela vai ser feita através de uma série de passos evolutivos incrementais, que resultam da experimentação continuada, do refinamento e do teste em condições cada vez mais severas e realistas, de tal maneira que essa nova tecnologia se torne mais robusta e mais competitiva em termos econômicos. Isso pode ser visto, essa ideia pode ser ilustrada através de um exemplo aqui que eu coloquei, que a gente vai estudar a evolução das câmeras fotográficas em termos do seu desempenho. O desempenho pode ser medido de uma série de maneiras diferentes e também em relação à sua robustez e ou à sua competitividade comercial. Então, no início, as câmeras analógicas, baseadas em filmes químicos, elas tinham lá o seu método. Eu coloquei aqui a foto da antiga Flexaret, que com o tempo foi evoluindo para as câmeras reflex aqui. Coloquei uma foto de uma antiga câmera Pentax que eu tive. Tá? Num certo momento, houve a introdução da tecnologia digital, que permitiu um grande salto em termos de desempenho, dependendo de como você mede. Por exemplo, isso pode ser a portabilidade do aparelho. E a grande vantagem aqui é você poder tirar a foto e já olhar na hora o resultado dessa foto. Ao passo que anteriormente você era obrigado a revelar esse filme quimicamente. Isso poderia demorar um dia, 2 dias, uma semana, mas não era possível ver na hora. Então, esse foi o grande salto em termos de performance. Junto com esse salto aqui, houve uma queda em termos de robustez e também de competitividade econômica, no caso. Por quê? Porque as primeiras câmeras a resolução da imagem era muito inferior à resolução do filme químico, por exemplo. Tá? Elas eram também caras em relação às câmeras de filme, de película química. Ao longo do tempo, esse problema foi sendo resolvido com a produção de memórias mais baratas. Então isso foi melhorando e essa nova tecnologia foi sendo, como diz aqui, sujeita a uma série de novos testes e um melhoramento incremental, de tal maneira que hoje praticamente as câmeras analógicas estão restritas aí a profissionais da área que por alguma razão específica ainda querem. Tem gente que ainda tira foto em preto e branco, mas praticamente está restrita a esse tipo de uso específico e a colecionadores. Outro salto que está sendo dado agora é a incorporação dessa tecnologia digital nos aparelhos celulares.
Quer dizer, ele, além de ser um telefone, ele é também uma câmera, né? E, na verdade, esses aparelhos estão se tornando verdadeiros computadores de mão. Então, essa é o que a gente entende, quer dizer, o disruptivo, né? Quer dizer, a tecnologia que vem e substitui a tecnologia anterior com base em descobertas científicas produzidas através de pesquisa exploratória. Essa nova tecnologia, para se tornar competitiva e robusta, ela deve passar por testes e por refinamentos que são principalmente objeto da pesquisa induzida, da pesquisa focalizada. Existem diversos exemplos históricos também dessa evolução. Por exemplo, eu coloquei um aqui, que é o desenvolvimento do antibiótico como remédio. O antibiótico ele permitiu assim, um grande avanço em termos de qualidade de vida e principalmente teve um grande impacto na nossa expectativa de vida. Então, isso daqui, na verdade, é uma história longa, eu resumi em algumas pequenas etapas, algumas poucas etapas, e destaquei aquelas que eu considerei como grandes saltos, né, evolucionários. Então, começando lá no ano 500 a.C., quando os gregos e indianos já usavam mofos e teias de aranhas para tratar infecções. Desde esse tempo, quem deu um grande salto em termos de entendimento do problema foi o Koch, que demonstrou que uma doença específica, no caso o anthrax, era causada por uma bactéria específica, no caso o Bacillus anthracis. Isso em 1876. E com isso ele desbancou toda uma série de teorias sobre o porquê das doenças, o que causava as doenças, em particular a teoria dos miasmas, né? Quer dizer, que a doença era causada pelo ar, ou por miasma, que era uma espécie de fluido invisível que causava a doença. Na verdade, a própria palavra malária vem do italiano malare, né? Que é o mau ar. Então, o Koch demonstrou que um micro-organismo podia causar uma doença. Em seguida, Pasteur e Joubert observaram que culturas do Bacillus anthracis, né, quando eram contaminadas com mofos, eles se tornavam inibidas, essas culturas. Isso em 1877. O próximo grande salto evolutivo foi dado por Fleming, que notou um halo de inibição numa cultura de Staphylococcus que estava contaminada por um mofo. Esse mofo estava produzindo uma substância que estava inibindo o crescimento da bactéria e ele chamou essa substância de penicilina. Isso em 1928. Então, o grande salto aqui é notar que uma substância pode combater um micro-organismo e se esse micro-organismo produz uma doença, então está aí a base para o desenvolvimento de um remédio, no caso da penicilina. Em seguida, Florey e Chen produziram uma penicilina estável, isso em 1938. Né? Na verdade, esses três acabaram compartilhando o prêmio Nobel. E os próximos passos no desenvolvimento do remédio penicilina foram dados por Kane, que desenvolveu um método de fermentação para a produção de grandes quantidades de penicilina de padrão farmacêutico, em 1941, e em 1952, Margreter e Brent desenvolveram a primeira penicilina estável em meio ácido, que foi então a primeira penicilina para a administração oral. E a história segue, a gente sabe, né? Só destacando aqui os dois grandes saltos que foram dados por Koch e Fleming. Um outro exemplo interessante também é o desenvolvimento do motor. Eu coloquei aqui como título, do vácuo à Revolução Industrial. Isso começou lá pelo ano 300 a.C., quando filósofos gregos importantes, em particular Platão, não aceitavam a ideia da existência do vácuo, com argumentos do tipo, como o nada pode ser alguma coisa? Ou um outro argumento também inteligente, de que o nada não pode ser alguma coisa. Então, isso no ano 300 a.C. Então, esses filósofos achavam, mas a experimentação prática, o pessoal foi descobrindo na prática a possibilidade de existência de vácuo, e de fato, no ano 79 a.C., foi achada uma bomba de sucção nas ruínas de Pompeia. Essa bomba de sucção é baseada na produção de um vácuo. O grande salto aqui em termos de entendimento foi dado por Torricelli, em 1643, que produziu o primeiro vácuo laboratorial.
né, demonstrando então a possibilidade de existência do vácuo. Em seguida, no ano 1654, Otto von Guericke inventou a primeira bomba a vácuo e conduziu o famoso experimento de Magdeburg, onde ele fez o vácuo entre duas semi-esferas e colocou cavalos para puxar essas esferas e não conseguiam separar as esferas, né? Demonstrando a força capaz de fazer, que era associada ao vácuo. Em seguida, Savery e Newcomen desenvolveram e otimizaram bombas de sucção, em particular para aplicação em minas, minas de carvão, de minérios, né? E era necessário esgotar a água que se infiltrava através dessas minas. Então, essas eram as primeiras bombas a vácuo, bombas de sucção. E o próximo salto foi dado por James Watt, que reconheceu deficiências nas máquinas produzidas por Savery e Newcomen e separou a unidade onde o trabalho mecânico era executado e a unidade de condensação. Isso tornou essa máquina imensamente mais eficiente e aí sim a generalização da aplicação dessa máquina, isso no ano de 1770. Continuando, né, os irmãos Wilkinson desenvolveram um método para usinagem do orifício central em canhões, com uma grande precisão dimensional, e permitiu então o desenvolvimento de pistões que se encaixavam perfeitamente nos cilindros, no ano de 1780, que era a base para o desenvolvimento de um motor de eficiência minimamente aceitável. Quer dizer, a história aqui evolui da seguinte maneira: as bombas de água, né, para drenagem de minas, com o trabalho de Watt, se tornaram em motores de aplicação genérica. Em motor se entenda aqui, é onde você converte calor em trabalho mecânico. Esses motores então se tornaram em fontes de potência mecânica de aplicação genérica que puderam ser aplicados na área de transporte. Então são as locomotivas a vapor, os barcos, né, a vapor, máquinas ferramentas também, o acionamento de máquinas ferramentas, importantíssimo para a produção de peças e equipamentos em altas quantidades, né? Foram também aplicados nos geradores de eletricidade, também na mecanização da agricultura, o que permitiu um grande ganho de produtividade por hectare, e aqui desbancou a teoria de Malthus, né, que previa que a humanidade ia acabar por falta de alimento. Tudo isso somado criou condições para o que se chama, em termos históricos, de a Revolução Industrial.